Esta é a história de uma vasta fortuna e um silêncio ainda maior que a preenchia. No coração de uma metrópole pulsante, a mansão dos Vasconcelos era um monumento de opulência e isolamento. Seu único herdeiro, o bilionário Arthur Vasconcelos, possuía tudo o que o dinheiro poderia comprar, mas vivia assombrado por aquilo que não podia consertar: o silêncio profundo e inabalável de sua única filha, Sabrina. Para o mundo exterior, a vida de Sabrina era um conto de fadas trágico, uma princesa presa em uma torre de marfim. Contudo, para quem vivia dentro daqueles muros, a realidade era muito mais complexa. O mutismo da jovem herdeira não era um capricho, mas o resultado de um trauma profundo que congelou sua voz há mais de uma década, deixando um vazio que nem a maior das fortunas conseguia preencher. Neste vídeo, vamos mergulhar nos corredores frios desta mansão e explorar a jornada inesperada que se inicia com a chegada de uma nova funcionária. Não espere revelações mágicas ou curas milagrosas, mas sim o desenrolar de uma trama humana, onde segredos antigos e laços esquecidos se mostram mais poderosos que qualquer tratamento convencional. Acompanharemos cada passo que levou a uma transformação surpreendente. Nossa narrativa é construída a partir de um mergulho profundo na psicologia dos personagens e na complexidade das relações humanas. Nosso canal se dedica a contar histórias que, embora ficcionais, exploram verdades universais sobre dor, esperança e redenção. Se histórias que tocam a alma ressoam com você, considere se inscrever para não perder os detalhes desta jornada que se inicia agora com a chegada de uma figura humilde. O que torna esta história particularmente intrigante é como o elemento mais improvável se torna o catalisador da mudança. Não foram os médicos renomados, nem as terapias caríssimas que fizeram a diferença. Foi uma faxineira, uma mulher aparentemente comum, chamada Rosa. Para entender o impacto de sua chegada, precisamos primeiro conhecer o ambiente gélido e controlado que ela estava prestes a adentrar. Arthur Vasconcelos governava seu império e sua casa com a mesma precisão implacável. Cada objeto na mansão tinha seu lugar. Cada minuto do dia era agendado e cada emoção era cuidadosamente suprimida. A casa era menos um lar e mais um museu de suas conquistas e de sua dor contida. O silêncio de Sabrina era apenas mais uma variável que ele tentava, sem sucesso, controlar com sua vasta riqueza. Ele havia contratado os melhores especialistas do mundo, de psicólogos a fonoaudiólogos, todos prometendo uma solução. Contudo, cada tentativa resultava em fracasso, aprofundando a frustração de Arthur e o isolamento de Sabrina. A jovem vivia cercada de luxo, mas desprovida de calor humano genuíno, tratada mais como um projeto quebrado do que como uma filha que precisava de compreensão e afeto. A rotina da mansão era um reflexo direto dessa dinâmica. Os funcionários eram instruídos a serem discretos, quase invisíveis, a não perturbarem a ordem e, principalmente, a não tentarem interagir com Sabrina de forma pessoal. A comunicação era mínima, e o som predominante era o eco dos passos em pisos de mármore polido. Era um palácio de solidão compartilhada por um pai e uma filha. Imagine um relógio suíço perfeitamente montado, mas cujos ponteiros não se movem. Essa era a mansão Vasconcelos. Tudo funcionava com eficiência mecânica, mas não havia vida, não havia pulso. Arthur acreditava que a ordem e o controle poderiam, de alguma forma, compensar o caos de sua perda e a condição de sua filha. Ele estava redondamente enganado, pois a cura não estava na ordem, mas na perturbação. Foi nesse ambiente estéril e rigidamente controlado que uma nova vaga para a equipe de limpeza foi aberta. O processo de seleção foi, como sempre, rigoroso. Arthur não sabia, mas estava prestes a contratar a única pessoa que não seguiria suas regras à risca. Uma mulher cuja simples presença representaria a primeira nota de uma melodia há muito esquecida naquela casa silenciosa. Rosa entrou na mansão Vasconcelos como uma brisa suave em um quarto fechado há anos. Era uma mulher de meia idade,
com mãos calejadas pelo trabalho e um olhar que carregava a sabedoria de quem já conheceu a dificuldade de perto. Sua presença era humilde, quase imperceptível para a maioria, mas possuía uma qualidade que faltava naquele lugar, uma serenidade calorosa, uma paz que não se impunha. Seu trabalho era limpar, manter a aparência impecável daquele mausoléu de luxo. Ela seguia as instruções com diligência, polindo a prata, aspirando os tapetes persas e espanando os móveis antigos. No entanto, diferente dos outros funcionários, Rosa não via apenas objetos. Ela via os vestígios de uma vida que um dia existiu ali, os fantasmas de risadas e conversas que agora eram apenas ecos distantes. Nos primeiros dias, ela observou a dinâmica da casa. Viu Arthur, um homem poderoso e distante, e viu Sabrina, uma jovem aprisionada em seu próprio mundo silencioso. Rosa notou como todos ao redor de Sabrina a tratavam com uma mistura de pena e cautela, como se ela fosse uma peça de porcelana frágil que poderia quebrar ao menor toque. Essa abordagem, ela sentiu, era parte do problema. Em vez de se afastar, Rosa fazia o oposto, mas de forma sutil. Ao limpar o quarto de Sabrina, ela não a ignorava. Oferecia um sorriso genuíno, um leve aceno de cabeça. Pequenos gestos de reconhecimento que não pediam nada em troca. Eram atos simples de humanidade, sementes plantadas em um solo que parecia infértil, mas que guardava uma capacidade de florescer que ninguém imaginava. Essas interações iniciais não passaram despercebidas por Sabrina. Acostumada a ser ignorada ou tratada clinicamente, a atenção simples e respeitosa de Rosa era algo novo. A jovem herdeira começou a observar a faxineira com uma curiosidade silenciosa, seus olhos seguindo os movimentos calmos de Rosa enquanto ela trabalhava. Um interesse mínimo, mas que representava a primeira rachadura na muralha de silêncio. A interação entre Sabrina e Rosa começou sem palavras, em um balé silencioso pelos corredores da mansão. Quando Rosa limpava a biblioteca, Sabrina costumava sentar-se em uma poltrona distante, fingindo ler um livro, mas seus olhos estavam fixos na figura da faxineira. Rosa, por sua vez, nunca a encarava diretamente, respeitando seu espaço, mas sempre deixava um rastro de sua presença calorosa. Certo dia, enquanto arrumava uma estante, Rosa cantarolava uma melodia antiga e suave, quase um sussurro. A música era uma canção de ninar de sua infância, uma melodia simples e melancólica. Ela não percebeu, mas do outro lado da sala, os dedos de Sabrina, que repousavam sobre um livro, pararam de se mover. A jovem ergueu a cabeça lentamente, uma expressão de estranha familiaridade em seu rosto. O som era diferente de tudo o que se ouvia naquela casa. Não era a música clássica que Arthur tocava ocasionalmente, nem o som da televisão. Era algo orgânico, humano e profundamente reconfortante. Sabrina não reagiu de forma óbvia, mas algo dentro dela se agitou. Aquela melodia desconhecida parecia tocar uma corda esquecida em sua memória, um eco de um tempo que ela não conseguia mais acessar. Percebendo a sutil mudança na atmosfera, Rosa continuou seu trabalho, mas a partir daquele dia, ela passou a cantarolar a mesma canção sempre que estava perto de Sabrina. Não era uma performance, mas um hábito natural, um conforto para si mesma, que sem querer se estendia para a jovem. Sabrina, por sua vez, começou a buscar ativamente a presença de Rosa, aparecendo nos cômodos onde a faxineira estava. Aos poucos, uma rotina silenciosa se estabeleceu. Sabrina seguia Rosa, e Rosa cantava sua canção. Para qualquer outra pessoa, a cena seria insignificante, uma herdeira apática e uma faxineira trabalhando. Mas, na linguagem não dita daquela casa, uma conexão estava sendo forjada, uma ponte estava sendo construída sobre o abismo do silêncio, nota por nota, sorriso por sorriso. A mudança em Sabrina foi tão sutil que, a princípio, apenas os olhos atentos de Rosa puderam notar. A apatia que normalmente velava o rosto da jovem começou a dar lugar a lampejos de curiosidade. Seus ombros, antes sempre curvados em resignação,
pareciam um pouco mais eretos quando a faxineira estava por perto. Eram transformações minúsculas, mas para quem vivia na escuridão, qualquer fresta de luz é um evento. Um dia, enquanto Rosa limpava os vidros da grande janela da sala de música que dava para um jardim abandonado, Sabrina se aproximou. Ela não ficou a uma distância segura como de costume. A jovem parou a poucos metros, observando não a faxineira, mas o jardim lá fora. Seus olhos se fixaram em um velho balanço de madeira, coberto de era e esquecimento. Rosa notou o olhar de Sabrina e pela primeira vez dirigiu-lhe uma frase completa, dita em voz baixa e calma. Era um lugar bonito, não é? As rosas que sua mãe plantou ainda tentam florescer. A menção à mãe foi um risco calculado. Todos na casa evitavam o assunto, temendo despertar a dor do trauma. Rosa, no entanto, sentia que o caminho para a cura não era evitar o passado, mas sim acolhê-lo. A reação de Sabrina foi imediata e surpreendente. Seus olhos se encheram de lágrimas que escorreram silenciosamente por seu rosto. Ela não fez nenhum som, mas seu corpo tremia. Foi a primeira demonstração de emoção profunda que alguém via nela em anos. Rosa não se moveu para confortá-la fisicamente, entendendo que aquele momento era sagrado e pertencia apenas a Sabrina. Ela apenas permaneceu ali, uma presença solidária. Aquele choro silencioso foi um marco, um degelo. Foi a prova de que, sob a camada de gelo do trauma, a menina que sentia, que se lembrava e que sofria ainda estava viva. A menção ao jardim e à sua mãe, combinada com a presença segura de Rosa, havia tocado um nervo exposto. E pela primeira vez, a emoção não a paralisou completamente. Ela a moveu mesmo que em lágrimas. As pequenas mudanças no comportamento de Sabrina não passaram completamente despercebidas por Arthur. Uma das enfermeiras comentou que a jovem parecia mais presente ultimamente, e até mesmo o próprio Arthur notou que ela passava menos tempo reclusa em seu quarto. Ele, no entanto, atribuiu isso a uma nova medicação que um especialista suíço havia prescrito recentemente, incapaz de enxergar a verdadeira causa. Quando um dos funcionários mais antigos mencionou, de passagem, que Sabrina parecia ter desenvolvido um interesse pela nova faxineira, Arthur descartou a informação com um gesto impaciente. Para ele, uma funcionária de limpeza era insignificante, uma peça invisível na engrenagem de sua casa. A ideia de que uma mulher simples pudesse ter sucesso onde a ciência e a fortuna falharam era para ele absurda e quase ofensiva. Arthur via o mundo através de uma lente de poder e influência. Soluções em sua mente vinham de especialistas renomados, de clínicas exclusivas e de cheques com muitos zeros. A simplicidade de Rosa e seus métodos não convencionais, seus sorrisos, suas canções sussurradas, não se encaixavam em sua equação. Ele as via como trivialidades, não como terapia. Sua visão de mundo o impedia de ver a magia que acontecia sob seu teto. Apesar de seu ceticismo, Arthur não podia negar os fatos. Os relatórios dos médicos indicavam uma ligeira melhora na reatividade de Sabrina. Ela estava mais alerta, seus padrões de sono haviam melhorado. Ele acreditava tudo à ciência, à sua própria persistência em encontrar o tratamento certo. Ele continuava a observar sua filha, mas com a convicção de que a resposta estava em um frasco de pílulas, não no coração de uma faxineira. Essa cegueira deliberada de Arthur criava um palco perfeito para que a relação entre Rosa e Sabrina florescesse longe de seu controle. Enquanto o bilionário focava em seus gráficos e relatórios médicos, a verdadeira cura estava acontecendo nos corredores, na biblioteca e no jardim, alimentada por gestos de gentileza e melodias antigas, tecendo uma teia de confiança que logo se tornaria forte demais para ser ignorada. O método de Rosa não era uma técnica estudada, mas uma intuição nascida de sua própria experiência com a perda e a dor. Ela sabia que a alma humana, quando ferida, não responde a comandos ou a lógicas, mas sim a ecos de afeto. Por isso, seu principal instrumento não era o espanador ou o aspirador, mas sua voz.
e mais especificamente, aquela canção de ninar que ela cantava incessantemente. Ela não cantava para Sabrina, mas para si mesma, como se estivesse revivendo uma memória. Essa ausência de expectativa era crucial. Sabrina não se sentia pressionada a reagir, a performar. Ela era apenas uma ouvinte passiva, de uma melodia que parecia flutuar pela casa, como o cheiro de terra molhada após a chuva. A canção criava uma atmosfera, um santuário auditivo que era seguro e previsível. Além da música, Rosa introduziu pequenos rituais. Ao arrumar o quarto de Sabrina, ela sempre deixava uma única flor do jardim em um pequeno vaso na mesa de cabeceira. Uma camélia, uma gardênia ou uma simples margarida. Era um gesto silencioso que dizia: "Eu vejo a beleza mesmo na negligência e a trago para você." Cada flor era uma mensagem de vida e resiliência. Outra parte de seu método era a forma como ela interagia com o ambiente de Sabrina. Em vez de simplesmente limpar, ela cuidava dos objetos, manuseava os livros com carinho, arrumava os porta-retratos com delicadeza. Ela infundia seus atos com um senso de respeito e reverência pela história da família, mesmo a mais dolorosa. Sabrina observava e absorvia essa energia, aprendendo talvez pela primeira vez que o passado não precisava ser apenas uma fonte de dor. O segredo de Rosa, portanto, não estava no que ela fazia, mas em como ela fazia. Era uma terapia de ambiente, de presença, de humanidade. Ela estava, sem saber, reconstruindo para Sabrina um ninho de segurança e afeto que havia sido destruído anos atrás. A canção era o fio, os gestos eram os nós, e juntos eles estavam tecendo uma rede para resgatar a voz perdida da jovem herdeira. A canção que Rosa cantarolava não era uma melodia qualquer, escolhida ao acaso. Tinha raízes profundas, fincadas na terra de uma pequena e esquecida vila no interior do país. A mesma vila onde Rosa havia nascido e crescido. Era uma canção folclórica, passada de mãe para filha através de gerações, uma melodia que falava de rios, estrelas e da saudade de quem partiu. As letras, que Rosa sussurrava quase inaudivelmente, contavam a história de uma estrela guia que prometia sempre velar por uma criança, mesmo que estivesse longe. Era uma canção de conforto e promessa, um bálsamo para medos noturnos e corações solitários. Para Rosa, cantá-la era uma forma de se conectar com suas próprias raízes, com sua própria mãe, um ritual pessoal que a ancorava em meio à frieza daquela mansão. O que Rosa não sabia, e nem poderia imaginar, era que aquela canção não pertencia apenas à sua memória. Anos atrás, outra jovem da mesma vila havia partido para a cidade grande, levando consigo pouca coisa além de sonhos e aquela mesma melodia no coração. Essa jovem era Liana, a falecida mãe de Sabrina. A canção era um elo perdido, uma ponte musical entre o passado e o presente. Liana cantava aquela mesma canção para a pequena Sabrina todas as noites, até o dia do trágico acidente que lhe tirou a vida e silenciou a filha. A melodia estava enterrada nas camadas mais profundas da mente de Sabrina, associada ao último e mais seguro refúgio de sua infância, o colo de sua mãe. Era um gatilho poderoso, trancado junto com a própria dor da perda. Portanto, quando a voz de Rosa trouxe a canção de volta à vida, ela não estava apenas preenchendo o silêncio da mansão. Ela estava, sem saber, girando a chave de uma fechadura enferrujada pelo tempo e pelo trauma. Cada nota era um convite para que as memórias de Sabrina, tanto as doces quanto as dolorosas, começassem a emergir da escuridão onde estavam aprisionadas há tanto tempo. Para compreender a profundidade do silêncio de Sabrina, é preciso voltar ao dia em que sua voz se perdeu. Ela era uma criança de 6 anos, vibrante e falante, cuja vida girava em torno de sua mãe, Liana. As duas compartilhavam um vínculo especial, nutrido em segredos sussurrados, brincadeiras no jardim e, claro, a canção de ninar que selava todas as noites com uma promessa de segurança e amor eterno. O acidente foi súbito e brutal. Uma viagem de carro em um dia chuvoso, a pista escorregadia, um momento de distração.
Sabrina estava no banco de trás, cantando a melodia que sua mãe havia lhe ensinado. O som do impacto, o grito de sua mãe e, em seguida, um silêncio avassalador. Ela sobreviveu com ferimentos leves, mas sua mãe não teve a mesma sorte. Nos dias que se seguiram, no hospital e depois em casa, Sabrina simplesmente parou de falar. Os médicos chamaram de mutismo seletivo traumático. Sua mente, em um ato desesperado de autopreservação, havia desligado a função da fala, como se as últimas palavras que ela quisesse ter dito tivessem ficado presas na garganta, junto com o grito que ela não conseguiu soltar. O silêncio tornou-se seu escudo. Arthur, devastado pela própria dor, não soube como lidar com a filha. Ele a cercou dos melhores cuidados médicos, mas evitou o confronto emocional. Falar sobre Liana tornou-se um tabu, o jardim foi abandonado e qualquer lembrança da vida antes do acidente foi cuidadosamente guardada. Ele acreditava que estava protegendo Sabrina, mas na verdade estava reforçando as paredes da prisão de silêncio dela. Assim, o trauma de Sabrina não era apenas a perda da mãe, mas também a perda da permissão para lamentar, para lembrar. Sua voz estava trancada em um cofre junto com todas as memórias, sentimentos e palavras associadas a Liana. A chave para abrir esse cofre não seria uma terapia convencional, mas algo que pudesse contornar a mente consciente e falar diretamente com o coração ferido da criança que ela ainda era. O jardim nos fundos da mansão era um reflexo perfeito da alma da família Vasconcelos. Outrora um paraíso de cores e aromas, cuidadosamente cultivado por Liana, agora era um emaranhado de crescimento selvagem e negligência. As roseiras que ela tanto amava estavam sufocadas por ervas daninhas, e o pequeno banco de pedra onde ela lia para Sabrina estava coberto de musgo, como uma lápide esquecida. Arthur havia ordenado que o jardim fosse fechado após a morte de Liana. A visão daquele lugar tão cheio de vida e de sua presença era dolorosa demais para ele. Ao trancar os portões, ele acreditava estar selando uma fonte de dor, mas acabou por aprisionar também as memórias mais felizes de Sabrina, transformando um santuário de amor em um cemitério de lembranças. Rosa, com sua intuição aguçada, sentiu que aquele jardim esquecido guardava uma peça importante do quebra-cabeça. Ela via como os olhos de Sabrina se demoravam na vegetação densa através da janela da sala de música. Um dia, encontrando a chave enferrujada em um antigo depósito, ela tomou uma decisão ousada. Ela não apenas abriria o portão, mas traria Sabrina para dentro daquele mundo adormecido. Com uma gentileza paciente, ela convidou Sabrina com um simples gesto. A jovem hesitou, o medo e a curiosidade lutando em seu olhar. Mas a confiança que ela havia depositado em Rosa a fez dar o primeiro passo. Juntas elas entraram no jardim. O ar era pesado com o cheiro de terra úmida e flores em decomposição. Para Sabrina, era como entrar em um sonho há muito perdido. Ali, em meio à desordem, a natureza havia preservado vestígios do amor de Liana. Pequenas flores silvestres brotavam teimosamente entre as ervas daninhas, e o velho balanço de madeira ainda balançava suavemente com o vento. Aquele lugar não era apenas um jardim. Era um arquivo sensorial, um espaço físico que continha a energia e a essência da mãe que Sabrina havia perdido. No momento em que os pés de Sabrina tocaram a terra úmida do jardim, algo começou a mudar. O ambiente agiu como um catalisador, e a melodia que Rosa começou a cantarolar suavemente tornou-se a trilha sonora daquela redescoberta. A combinação dos cheiros, das visões e dos sons começou a desbloquear portas há muito fechadas na mente da jovem herdeira, revelando fragmentos de seu passado. Ela caminhava lentamente, tocando as folhas de uma roseira selvagem, e uma imagem cintilou em sua mente. As mãos de sua mãe, usando luvas de jardinagem, podando cuidadosamente os espinhos. Ela se aproximou do banco de pedra coberto de musgo e uma sensação de calor a envolveu, como se lembrasse do peso de um livro em seu colo e da voz de Liana lendo uma história de fadas. Rosa não dizia nada, apenas observava e continuava a cantarolar a canção. Ela entendia que aquele era um processo íntimo e frágil.
Sua função ali era ser uma âncora, uma presença segura que permitia a Sabrina navegar por aquelas águas turbulentas da memória sem se afogar. Cada nota da canção parecia dizer: "Está tudo bem, você pode lembrar, você está segura." Sabrina parou em frente ao velho balanço de madeira. Ela estendeu a mão e tocou a corda gasta. Nesse instante, um flash de memória mais nítido e intenso a atingiu. Ela se viu criança, rindo alto enquanto sua mãe a empurrava cada vez mais alto, o cabelo voando, o sol em seu rosto. O som de sua própria risada ecoou em sua mente, um som fantasma de uma vida anterior. Aquele momento foi avassalador. A alegria pura da lembrança misturou-se com a dor aguda da perda. Ela se afastou do balanço, o rosto pálido, a respiração ofegante. A barragem que continha suas memórias estava começando a ceder, e a inundação era iminente. Ela não estava pronta para o dilúvio, mas a primeira fissura, a primeira gota de lembrança, já havia escapado. A sobrecarga de emoções e memórias no jardim foi demais para Sabrina. Ela se virou bruscamente e correu de volta para a segurança da mansão, deixando Rosa para trás. Ela se trancou em seu quarto, o coração batendo descontroladamente. As imagens, os sons e os cheiros do passado rodopiavam em sua cabeça, uma tempestade que ela não conseguia controlar. Ela se encolheu na cama, buscando refúgio no silêncio que conhecia tão bem. Rosa não a seguiu. Ela sabia que Sabrina precisava de espaço para processar o que havia acontecido. Em vez disso, ela permaneceu no jardim por mais um tempo, sentindo o peso daquele momento. Mais tarde, ao retomar suas tarefas, ela passou pela porta fechada do quarto de Sabrina. De dentro, ela ouviu algo que não se ouvia há mais de uma década. Um som. Não era uma palavra. Era um soluço. Um som pequeno, engasgado, que quebrou o silêncio absoluto do corredor. Era o som de uma dor tão profunda que não podia mais ser contida em silêncio. Um som que sinalizava que a muralha de apatia de Sabrina havia sido rompida. Era o som do luto, finalmente encontrando uma via de escape, por menor que fosse. Para qualquer outra pessoa, um soluço seria um sinal de tristeza. Para Rosa, e para a história de Sabrina, foi um sinal de esperança. Foi a prova de que a conexão com o mundo exterior não estava irremediavelmente perdida. A voz, o mecanismo físico da fala ainda estava lá, adormecida, e a emoção crua e avassaladora a havia despertado, mesmo que por um instante e de forma involuntária. Aquele pequeno som foi a primeira vitória na longa batalha contra o silêncio. Foi o resultado de semanas de paciência, de canções sussurradas, de flores deixadas em um vaso e de um portão enferrujado que foi aberto. O soluço de Sabrina foi a primeira nota de uma sinfonia de cura que estava apenas começando, uma nota que, em breve, chegaria aos ouvidos de seu pai. O som do soluço de Sabrina, embora baixo, foi ouvido também por uma enfermeira que passava pelo corredor. A notícia se espalhou rapidamente pela equipe da mansão e, inevitavelmente, chegou a Arthur. Sua primeira reação foi de descrença, seguida por uma onda de excitação cautelosa. Ele imediatamente convocou os médicos, relatando o incidente como um potencial avanço resultante da nova medicação. Os especialistas ficaram intrigados. Um som vocal involuntário, mesmo um soluço, era significativo. No entanto, quando questionada, a enfermeira mencionou que o evento ocorreu logo após Sabrina ter retornado do jardim, onde havia estado com a faxineira Rosa. Pela segunda vez, o nome daquela mulher surgia em conexão com as mudanças em sua filha, e Arthur não pôde mais ignorar. Ele mandou chamar Rosa a seu escritório, um cômodo intimidador forrado de livros e poder. Com uma frieza calculada, ele a interrogou. O que ela estava fazendo no jardim com sua filha? Que tipo de interação elas tiveram? Arthur suspeitava de tudo. Talvez Rosa estivesse tentando tirar vantagem da situação, buscando algum tipo de recompensa ou notoriedade. Sua mente desconfiada não conseguia processar a ideia de um ato de pura bondade. Rosa, com sua calma inabalável, respondeu às perguntas de forma simples e honesta.
Ela disse que apenas abrira o portão porque sentiu que Sabrina queria entrar. Mencionou a canção que cantarolava, descrevendo-a como uma velha melodia de sua terra. Ela não se defendeu nem se promoveu. Sua sinceridade era tão desarmante que deixou Arthur sem palavras, confrontado com algo que ele não podia comprar ou controlar. Ainda que cético, Arthur não podia negar a correlação dos fatos. Ele dispensou Rosa com uma advertência para não exceder suas funções, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Ele decidiu que passaria a observar aquela faxineira mais de perto. Pela primeira vez, Arthur Vasconcelos começou a considerar que a chave para o problema de sua filha poderia não estar em Zurique ou em Harvard, mas sim nos corredores de sua própria casa. Para entender a profundidade da intuição de Rosa, é preciso conhecer a sua própria história, uma que ela raramente compartilhava. Rosa não era apenas uma mulher simples que teve sorte. Ela era uma sobrevivente, forjada pelo tipo de dor que ensina as lições mais duras sobre a resiliência humana. Sua calma não vinha da ignorância, mas de uma profunda compreensão do sofrimento. Anos atrás, Rosa era casada e tinha um filho pequeno. A vida era modesta, mas cheia de amor e música. Seu marido era um trabalhador rural, e seu filho a luz de sua vida. Uma epidemia de febre varreu a pequena vila onde moravam e, em questão de semanas, Rosa perdeu ambos. O mundo dela desmoronou, deixando-a em um silêncio tão profundo quanto o de Sabrina. Ela passou meses em um estado de luto paralisante, incapaz de trabalhar, de socializar, de viver. Foi uma senhora mais velha da vila que, com paciência e gentileza, a trouxe de volta. Ela não ofereceu conselhos ou soluções, apenas sua companhia silenciosa e, ocasionalmente, uma caneca de chá quente. Foi essa experiência que ensinou a Rosa o poder da presença, do cuidado sem palavras. A canção de ninar que ela cantava era a mesma que costumava cantar para seu filho. Cantá-la não era apenas um hábito, mas uma forma de manter sua memória viva, de transformar sua dor em algo suave e melancólico, em vez de agudo e incapacitante. Ela aprendeu que as memórias não precisam ser inimigas. Elas podem se tornar companheiras silenciosas em nossa jornada. Quando Rosa olhava para Sabrina, ela não via a herdeira de um bilionário. Ela via um reflexo de si mesma, uma alma jovem presa na mesma prisão de dor que ela um dia conheceu. Seu método era, na verdade, um instinto. Ela estava oferecendo a Sabrina o mesmo remédio que a salvou: a paciência, o espaço para sentir e a certeza de que ela não estava sozinha em sua dor. Após o incidente no jardim e o interrogatório de Arthur, uma mudança sutil ocorreu na dinâmica da casa. Arthur, embora ainda desconfiado, permitiu tacitamente que a interação entre Rosa e Sabrina continuasse, sob sua vigilância discreta. Isso deu a Rosa a liberdade de fortalecer o laço que havia começado a se formar, e a conexão entre as duas floresceu em um território de confiança mútua. A comunicação delas evoluiu para além dos gestos simples. Sabrina começou a usar outras formas de expressão. Ela apontava para passagens em livros, mostrando a Rosa o que estava lendo. Certa vez, ela pegou um lápis e um papel e desenhou uma camélia, a flor que Rosa havia deixado em seu quarto naquela manhã, um presente silencioso de gratidão. Rosa, por sua vez, compartilhava pedaços de seu mundo com Sabrina. Ela descrevia o sabor das frutas de sua terra natal, o som do rio perto de sua antiga casa, as histórias que sua avó contava. Ela falava com naturalidade, sem esperar resposta, simplesmente preenchendo o espaço com o calor de suas memórias, oferecendo a Sabrina um vislumbre de uma vida diferente, mais simples e talvez mais rica. A mansão, antes um lugar de isolamento, começou a ter pequenos focos de vida. A biblioteca se tornou o ponto de encontro delas, um santuário onde a herdeira silenciosa e a faxineira sábia compartilhavam um entendimento que transcendia as palavras. Era uma amizade improvável, nascida da dor compartilhada e nutrida pela gentileza, um testemunho silencioso do poder da conexão humana. Estamos na metade desta jornada emocionante.
Se a conexão que floresce entre Rosa e Sabrina está tocando seu coração, deixe um comentário partilhando suas impressões. Sua participação enriquece nossa comunidade de amantes de boas histórias e nos mostra que o poder do afeto é uma linguagem universal, compreendida por todos, independentemente das barreiras que a vida nos impõe. A mansão Vasconcelos era um labirinto de cômodos, muitos dos quais estavam fechados e cobertos de poeira há anos. Eram espaços que guardavam as memórias que Arthur tentava esquecer. Um dia, enquanto fazia uma limpeza mais profunda em uma ala raramente utilizada, Rosa se deparou com um pequeno depósito, abarrotado de caixas antigas e móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas do passado. Movida pela curiosidade, ela abriu uma das caixas de madeira que continha álbuns de fotos antigos. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas as imagens ainda contavam suas histórias. Havia fotos de um Arthur mais jovem e sorridente, de uma Sabrina bebê nos braços da mãe. Rosa folheava as páginas com reverência, sentindo-se uma intrusa em um santuário de memórias íntimas. De repente, seus olhos se fixaram em uma fotografia em particular. Mostrava duas meninas, de talvez 8 ou 9 anos, abraçadas sob uma grande mangueira. Ambas sorriam para a câmera, a alegria da infância estampada em seus rostos. Uma das meninas era inconfundivelmente ela mesma, Rosa, em sua pequena vila. A outra era assustadoramente familiar. Rosa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A outra menina na foto, sua melhor amiga de infância, a quem ela chamava de Lia, tinha os mesmos olhos, o mesmo sorriso de Liana, a falecida esposa de Arthur Vasconcelos. Lia havia se mudado para a cidade grande quando eram adolescentes e elas acabaram perdendo o contato. Rosa nunca soube o que aconteceu com sua amiga. Ela pegou a fotografia, as mãos trêmulas. Não podia ser uma coincidência. A amiga de infância que ela pensava ter desaparecido para sempre e a mãe da menina silenciosa que ela estava tentando ajudar eram a mesma pessoa. A revelação a atingiu como um raio, recontextualizando tudo. A familiaridade que sentia por Sabrina, a atração pelo jardim, tudo começou a fazer um sentido assustador e maravilhoso. Com a fotografia antiga em mãos, Rosa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A mulher que ela conhecia como Liana Vasconcelos, a figura quase mítica cuja memória assombrava a mansão, era sua Lia. A amiga com quem ela dividiu segredos de infância, com quem correu descalça pelos campos e para quem cantou aquela mesma canção de ninar centenas de vezes, embalando bonecas de pano. A memória voltou com a força de uma avalanche. Ela se lembrou de Lia, uma menina sonhadora que falava em escapar da vida simples da vila e conhecer o mundo. Ela se mudou para a capital para estudar e trabalhar, e suas cartas, antes frequentes, foram se tornando raras até cessarem por completo. Rosa sempre imaginou que Lia a havia esquecido, que havia construído uma nova vida que não incluía seu passado humilde. Agora a verdade se revelava de uma forma esmagadora. Lia não a esqueceu. Ela se tornou Liana, casou-se com um homem rico e teve uma filha. Mas ela carregou um pedaço de seu passado consigo, um pedaço que agora se mostrava a chave de tudo: a canção. A melodia não era apenas uma canção folclórica. Era a canção delas, o hino secreto de sua amizade. Rosa entendeu por que a música ressoava tão profundamente em Sabrina. Não era apenas a canção da mãe, era a canção da mãe e de sua amiga mais querida, uma melodia carregada com o dobro de amor e de história. Sabrina não estava apenas respondendo à memória de Liana. Estava respondendo a um legado de afeto que atravessava gerações e classes sociais, um eco de uma amizade que nem a morte poderia silenciar. A faxineira olhou novamente para a foto e depois para os corredores silenciosos da mansão. Sua missão ali, ela percebeu, não era um acaso. O destino, ou alguma força maior, a havia trazido àquele lugar, não apenas para limpar os cômodos, mas para limpar as feridas de uma história da qual ela, sem saber, fazia parte. Ela era a guardiã de uma memória essencial para a cura da filha de sua amiga perdida. A descoberta da fotografia
transformou a canção de ninar. O que antes era uma melodia de conforto pessoal para Rosa, agora se tornara um artefato histórico, um elo tangível entre o passado e o presente. Cada nota, cada palavra sussurrada estava imbuída de um novo e poderoso significado. Era a trilha sonora de uma amizade, o último presente de uma mãe para sua filha, e agora a ferramenta de cura nas mãos da única outra pessoa no mundo que conhecia sua verdadeira origem. Rosa lembrou-se das tardes que passava com Lia, sentada sob a mangueira, inventando novas estrofes para a canção, adaptando-a às suas brincadeiras e sonhos. A melodia era um diário secreto, um código que só as duas entendiam. Era a canção que Lia prometeu que cantaria para seus filhos um dia, para que eles soubessem de onde ela veio, para que conhecessem a amiga que ela deixou para trás. Essa percepção deu a Rosa uma nova coragem e um novo propósito. Ela não estava mais apenas seguindo sua intuição. Ela estava cumprindo uma promessa não dita à sua amiga. Cantar para Sabrina agora era um ato de lealdade, uma forma de honrar a memória de Lia e de conectar a filha à essência de sua mãe, uma essência que ia além da figura da esposa de um bilionário. Ela entendeu que a resistência de Sabrina em falar estava ligada a essa memória encapsulada. A canção era, ao mesmo tempo, a fonte de seu maior conforto e de sua maior dor. Para que Sabrina pudesse falar novamente, ela precisaria primeiro fazer as pazes com aquela melodia, entender sua história e separar o amor que ela representava da tragédia que a silenciou. Armada com esse conhecimento, Rosa sabia o que precisava fazer. Não era mais suficiente cantarolar pelos corredores. A história precisava ser contada. A conexão precisava ser revelada. Mas para isso, ela teria que enfrentar a pessoa mais poderosa e cética daquela casa, Arthur. Ela precisaria convencê-lo de uma verdade que parecia mais fantástica que qualquer ficção. Reunindo toda a sua coragem, Rosa pediu uma audiência com Arthur Vasconcelos. Ela foi recebida no mesmo escritório intimidador, mas desta vez a dinâmica era diferente. Ela não estava ali como uma funcionária assustada, mas como uma portadora de uma verdade essencial. Em suas mãos, ela segurava a fotografia antiga, sua única e poderosa prova. Arthur a olhou com impaciência, esperando mais um relatório sobre o comportamento de sua filha, ou talvez um pedido de aumento. Ele estava completamente despreparado para o que viria a seguir. Rosa colocou a fotografia sobre a mesa de mogno polido, entre eles. Senhor Vasconcelos, ela começou, sua voz firme, preciso lhe contar uma história sobre sua falecida esposa. Uma história que começa muito antes de ela o conhecer. Ela contou tudo. Sobre a pequena vila, a amizade de infância, os sonhos compartilhados sob uma mangueira. Contou sobre sua amiga Lia, que se tornou Liana. Descreveu como as duas cantavam juntas uma canção especial, a mesma melodia que ela agora cantava na mansão. A cada palavra, a expressão de Arthur passava da incredulidade para o choque e, finalmente, para uma confusão atordoada. Ele pegou a fotografia, seus olhos examinando os rostos sorridentes das duas meninas. Ele reconheceu a jovem Rosa e, com o coração apertado, o rosto inconfundível de sua Liana. A história era tão improvável, tão extraordinária, que parecia saída de um romance. No entanto, a sinceridade no rosto de Rosa e a evidência em suas mãos eram irrefutáveis. A revelação abalou as fundações do mundo controlado de Arthur. Ele, que pensava saber tudo sobre sua esposa, percebeu que havia uma parte inteira de sua vida, de sua essência, que ele desconhecia. A mulher que ele amava tinha raízes, uma história e uma amiga que guardava a chave para a canção que definira a infância de sua filha. A faxineira em sua frente não era uma estranha, era uma relíquia do passado de sua esposa. Arthur ficou em silêncio por um longo tempo. A fotografia em suas mãos, o peso da revelação assentando sobre ele. A história de Rosa preencheu uma lacuna que ele nunca soube que existia. Liana raramente falava de seu passado humilde, talvez por vergonha ou para se proteger em seu novo mundo de riqueza. Agora, Arthur entendia que, ao ignorar suas raízes,
Ele havia perdido uma parte crucial dela. Ele começou a conectar os pontos. A melhora de Sabrina não era coincidência nem resultado de medicamentos. Era a memória. A canção, que ele sempre considerou apenas uma melodia infantil, era um portal para o passado de sua filha, reativado pela única pessoa que compartilhava sua origem. A presença de Rosa naquela casa era um evento de sincronicidade quase milagroso. Ela sempre cantava essa música, murmurou Arthur, mais para si mesmo do que para Rosa. Todas as noites. Eu nunca perguntei de onde vinha. Achei que era apenas uma canção de ninar. A confissão era carregada de um arrependimento tardio. Ele percebeu quantas oportunidades havia perdido de conhecer verdadeiramente a mulher com quem dividiu a vida. Rosa, vendo a vulnerabilidade no rosto do homem poderoso, falou com gentileza. Acredito que a voz de Sabrina está presa nessa memória, senhor. A canção é a chave, mas ela precisa entender a história por trás dela. Ela precisa saber que o amor de sua mãe não morreu com ela. Ele vive aqui. Ela apontou para o próprio coração e depois para a fotografia. A muralha de ceticismo de Arthur finalmente desmoronou, substituída por um desespero esperançoso. Pela primeira vez em anos, ele viu um caminho que não envolvia médicos ou terapias, mas sim memória, história e conexão humana. Ele olhou para Rosa não mais como uma funcionária, mas como uma aliada, uma embaixadora do passado e, talvez, a única esperança para o futuro de sua filha. Inicialmente, a aceitação de Arthur foi seguida por uma onda de emoções conflitantes e avassaladoras. A primeira foi a negação. Como ele, com todos os seus recursos e inteligência, não percebeu algo tão fundamental sobre sua própria família. A ideia de que uma faxineira desvendou um mistério que seus milhões não conseguiram resolver era um golpe em seu orgulho, uma afronta à sua autoimagem de controlador. Depois veio a dor, uma torrente de luto que ele mantivera represada por uma década. A revelação sobre a amizade de Liana e Rosa trouxe de volta a imagem de sua esposa com uma vividez insuportável. Ele não estava apenas de luto pela mulher que perdeu, mas também pela mulher que ele nunca conheceu completamente. A dor era fresca, aguda, como se a perda tivesse acontecido no dia anterior. Ele se sentiu culpado. Culpado por não ter perguntado mais sobre o passado de Liana, por ter criado um ambiente tão estéril que as memórias dela não tinham espaço para respirar. Culpado, acima de tudo, por sua abordagem fria e clínica com Sabrina. Ele percebeu que, em sua tentativa de consertar a filha, ele havia se esquecido de simplesmente amá-la em sua dor, de compartilhar o luto com ela. Essa tempestade emocional o deixou paralisado por um tempo. Ele se trancou em seu escritório, alternando entre raiva de si mesmo e uma profunda tristeza. O mundo ordenado que ele construiu para se proteger do caos do sentimento estava em ruínas. A verdade trazida por Rosa foi ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição, oferecendo esperança ao custo de confrontá-lo com todos os seus fracassos. No entanto, foi nesse ponto mais baixo que a verdadeira transformação de Arthur começou. Ao se permitir sentir a dor que havia suprimido por tanto tempo, ele começou a se reconectar com sua própria humanidade. Ele entendeu que, para ajudar sua filha, precisaria primeiro curar a si mesmo, e o primeiro passo era aceitar que ele não tinha todas as respostas. Após a tempestade emocional, a clareza começou a emergir para Arthur. Ele finalmente compreendeu que Rosa não era uma ameaça ao seu controle, mas sim a ponte que ele desesperadamente precisava. Ela era a única pessoa viva que poderia conectar o presente de Sabrina ao passado com Liana de uma forma autêntica e amorosa. Ele precisava de sua ajuda, e admitir isso foi um ato de humildade que o transformou. Arthur chamou Rosa novamente, mas desta vez o encontro foi diferente. Não havia mesa entre eles. Eles se sentaram em poltronas, como iguais. Ele pediu que ela contasse mais histórias sobre Lia, sobre a infância delas. Ele ouviu atentamente, absorvendo cada detalhe, construindo em sua mente a imagem da menina vibrante e sonhadora que se tornaria sua esposa. Juntos, eles começaram a traçar um plano. Eles não forçariam nada,
Não transformariam a cura de Sabrina em mais um projeto com metas e prazos. Em vez disso, criariam um ambiente onde as memórias pudessem emergir de forma segura e natural. O primeiro passo seria reintroduzir elementos do passado de Liana na casa, não como memoriais tristes, mas como celebrações de sua vida. Eles começaram pelo jardim. Arthur contratou uma equipe de paisagistas, mas sob a orientação de Rosa, que se lembrava das flores favoritas de Lia. O jardim começou a ser restaurado, não como era, mas como uma nova versão, honrando o passado enquanto plantava sementes para o futuro. Era um ato simbólico poderoso, mostrando a Sabrina que é possível cultivar vida mesmo em locais marcados pela perda. O mais importante foi a mudança na atitude de Arthur. Ele começou a passar mais tempo com Sabrina, não como um médico observando um paciente, mas como um pai. Ele sentava-se com ela em silêncio, apenas estando presente. A memória de Liana, agora compartilhada com Rosa, não era mais um fantasma que os dividia, mas um espírito amoroso que começava a uni-los. O palco estava montado. O jardim restaurado florescia, a atmosfera da casa estava mais leve, e a aliança entre Arthur e Rosa era sólida. Eles decidiram que era a hora. O plano era simples e desprovido de qualquer pressão. Em uma tarde ensolarada, Arthur convidou Sabrina para um passeio no jardim recém-cuidado. Rosa já estava lá, sentada no banco de pedra agora limpo, como se estivesse esperando por eles. Sabrina olhou para o pai, surpresa pelo convite, mas a gentileza em seus olhos a tranquilizou. Ela caminhou com ele, e pela primeira vez em muito tempo, ele segurou sua mão. Eles se aproximaram do banco, e Arthur se sentou ao lado de Rosa, deixando um espaço para Sabrina. A jovem hesitou, mas depois se sentou entre o pai e a amiga, um ato simbólico de estar no centro daquela união. Então Rosa começou a cantar, mas desta vez não era um sussurro ou um cantarolar distante. Ela cantou a canção de ninar com clareza e doçura, olhando diretamente para Sabrina. Ela cantou as estrofes que ela e Lia haviam inventado, as palavras secretas de sua amizade. Enquanto cantava, Arthur pegou a fotografia antiga e a mostrou para a filha. Os olhos de Sabrina se moveram da foto para Rosa e depois para seu pai. A confusão, a dor, a compreensão e a memória dançavam em seu rosto. Ela viu a história completa pela primeira vez. A amizade de sua mãe, a origem da canção, o amor que a conectava a todos eles. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas desta vez não eram lágrimas de pura dor, mas de catarse, de libertação. Naquele momento, sob o sol da tarde, cercada pelo amor de seu pai e pela guardiã das memórias de sua mãe, a barragem finalmente se rompeu. O trauma, o luto e o amor convergiram. O silêncio que a protegera por tanto tempo não era mais necessário. Ela estava segura. Ela olhou para o rosto de seu pai, um rosto que ela não via com tanta clareza há anos, e abriu a boca. O mundo pareceu parar de girar naquele instante no jardim. Arthur e Rosa prenderam a respiração, seus corações batendo em uníssono, esperando. Os lábios de Sabrina se moveram, moldando um som que lutava para emergir após uma década de silêncio. A expectativa era de que fosse pai ou mãe, uma palavra de conexão direta. Mas o que saiu foi algo muito mais profundo e surpreendente. Com uma voz rouca e frágil, quase um sopro, ela sussurrou: Estrela Guia. Não era um nome, mas uma frase. Eram as duas palavras centrais do refrão da canção de ninar, a promessa que a melodia continha. A promessa de que uma estrela guia sempre cuidaria dela. Foi a primeira coisa que sua memória lhe ofereceu, a essência do conforto que ela havia perdido e reencontrado. Arthur sentiu as lágrimas que ele não sabia que ainda tinha queimarem em seus olhos. Não era a palavra que ele esperava, mas era a palavra perfeita. Mostrava que Sabrina não havia apenas recuperado a capacidade de formar sons. Ela havia recuperado o significado, a poesia, a alma da memória. Ela não estava apenas falando, ela estava se comunicando em um nível que transcendia o mundano. Rosa sorriu,
um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Sim, querida, ela sussurrou de volta. Sua mãe é sua estrela guia, e ela sempre esteve com você. A confirmação validou a experiência de Sabrina, dando-lhe permissão para acreditar na conexão que sentia. A primeira palavra não foi um fim, mas um começo, a primeira ponte reconstruída entre seu mundo interior e o mundo exterior. Aquele sussurro estrela-guia foi o som mais poderoso já ouvido naquela mansão. Mais poderoso que o tilintar da fortuna de Arthur, mais ressonante que o silêncio que o precedeu. Foi o som da esperança se tornando realidade, o som de um espírito que se recusou a permanecer quebrado, o som de uma alma finalmente encontrando o caminho de volta para casa. A primeira palavra foi como a primeira pedra de uma avalanche. Uma vez que o caminho foi aberto, outras palavras começaram a seguir, hesitantes a princípio, depois com uma fluidez crescente. Nos dias que se seguiram àquele momento no jardim, Sabrina começou a falar. Sua voz era baixa e um pouco vacilante pelo desuso, mas estava lá, real e presente. Ela começou com palavras soltas. Jardim. Flor. Música. Lia. Ela nomeava as coisas ao seu redor, como uma criança reaprendendo o mundo. Cada nova palavra era uma celebração para Arthur e Rosa. Eles a ouviam com paciência infinita, nunca a corrigindo, nunca a apressando. Eles criaram um ambiente onde cada som que ela fazia era recebido com alegria e aceitação. Logo as palavras soltas se tornaram frases curtas. O balanço é velho. Eu gosto desta foto. Você canta bonito. Ela falava principalmente com Rosa, a quem ela via como a catalisadora de seu despertar. Mas aos poucos, ela começou a se dirigir também ao pai. A primeira frase completa que ela disse a ele foi simples, mas carregada de uma década de emoção não dita. Senti sua falta, pai. Aquela frase quebrou a última barreira entre pai e filha. Arthur a abraçou, e pela primeira vez, o abraço não foi o de um guardião cuidando de uma paciente, mas o de um pai reencontrando sua filha. Eles choraram juntos, um choro de alívio e alegria, lavando os anos de distância e mal-entendidos. O silêncio havia sido finalmente e completamente banido daquela casa. A mansão, antes um mausoléu, começou a se encher de sons. O som da voz de Sabrina, o som das risadas de Arthur, o som das conversas na hora do jantar. A vida estava voltando àqueles corredores de mármore, não por causa de uma cura milagrosa, mas por causa de um processo paciente de desvendar segredos, honrar memórias e, acima de tudo, redescobrir o poder do amor e da conexão. A recuperação da voz de Sabrina foi o início de uma cura muito mais ampla, que se estendeu a todos os cantos da família Vasconcelos e da própria mansão. A comunicação verbal abriu as portas para a comunicação emocional. Sabrina e Arthur começaram a conversar sobre Liana, não com a dor aguda do trauma, mas com a doce melancolia da saudade. Eles compartilharam memórias, risadas e lágrimas. Arthur passou por uma profunda transformação pessoal. Ele delegou mais responsabilidades em seu império, percebendo que havia passado anos construindo uma fortuna para uma filha com quem ele mal se conectava. Ele reaprendeu a ser pai, a ouvir mais do que falar, a valorizar momentos em vez de conquistas. A rigidez em seu rosto deu lugar a uma suavidade que o rejuvenesceu. A dinâmica da casa também mudou. Os funcionários que antes andavam na ponta dos pés foram incentivados a serem mais abertos. A mansão começou a parecer menos um museu e mais um lar. Jantares eram eventos barulhentos e alegres, e o jardim se tornou o coração da casa, um lugar para conversas, leituras e momentos de paz compartilhada entre pai, filha e a mulher que os uniu. Sabrina, por sua vez, floresceu. Livre da prisão do silêncio, sua personalidade vibrante emergiu. Ela revelou ter um senso de humor inteligente e uma curiosidade insaciável pelo mundo. Começou a ter aulas, a explorar seus interesses em arte e música e a planejar um futuro que, pela primeira vez, parecia cheio de possibilidades ilimitadas.
A cura não foi um evento único, mas um processo contínuo. Havia dias difíceis, momentos em que as sombras do passado ressurgiam. Mas agora, eles tinham as ferramentas para enfrentá-los. A comunicação, o apoio mútuo e a sabedoria de Rosa, que se tornara o pilar emocional daquela família recém-formada. A fortuna dos Vasconcelos finalmente encontrou seu verdadeiro valor, o de sustentar uma família unida e curada. Com Sabrina falando, rindo e se reconectando com o pai, Rosa sentiu que sua missão naquela casa estava chegando ao fim. Ela havia sido a ponte, a chave, a catalisadora. Agora que a família estava se curando e se fortalecendo por conta própria, ela começou a sentir que sua presença como faxineira não era mais necessária. Seu trabalho, em todos os sentidos da palavra, estava feito. Ela ponderou sobre seu futuro. Poderia voltar para sua vida simples, para sua pequena casa, levando consigo a satisfação de ter cumprido uma promessa à sua velha amiga Lia e de ter testemunhado um milagre da conexão humana. Parte dela ansiava por essa simplicidade, por seu próprio espaço e tranquilidade, longe da complexidade da vida dos Vasconcelos. No entanto, a ideia de partir era dolorosa. Nos últimos meses, ela havia se tornado mais do que uma funcionária. Ela era a confidente de Sabrina, a conselheira de Arthur, a guardiã das memórias da família. Eles haviam se tornado sua família, preenchendo um vazio em seu próprio coração que ela pensava que jamais seria preenchido novamente. Deixá-los seria como sofrer uma nova perda. Ela se viu em uma encruzilhada. Ficar significaria redefinir seu papel, deixar de ser a faxineira para se tornar algo que ela não sabia nomear. Ir embora significaria deixar para trás as pessoas que ela viera a amar profundamente. A decisão não era simples e pesava em seu coração. Ela havia trazido a voz de volta para a casa, mas agora precisava encontrar a sua própria voz para decidir seu caminho. Com a honestidade que a caracterizava, ela decidiu conversar com Arthur e Sabrina sobre seus sentimentos. Ela não queria simplesmente desaparecer. A relação que construíram era baseada na verdade e na comunicação, e era assim que ela queria lidar com essa nova fase. Ela precisava saber se o vínculo que eles formaram era forte o suficiente para transcender as circunstâncias que o criaram. A conversa aconteceu no jardim, o lugar onde tudo havia mudado. Quando Rosa expressou seus sentimentos, dizendo que seu trabalho como faxineira estava terminado, Arthur e Sabrina trocaram um olhar de compreensão e um pouco de pânico. A ideia de perdê-la era impensável para eles. A reação deles foi imediata e inequívoca, vinda de um lugar de profundo afeto. Arthur foi o primeiro a falar, sua voz embargada de emoção. Rosa, seu trabalho como faxineira pode ter terminado, mas seu lugar nesta família está apenas começando. O que você fez por nós? Não há dinheiro no mundo que pague. Você não é uma funcionária. Você é a madrinha de Sabrina, a irmã de Liana, e minha amiga mais sábia. Sabrina pegou a mão de Rosa, seus olhos suplicantes. Por favor, não vá. Você me ensinou a falar, mas ainda estou aprendendo a viver. Eu preciso de você. A sinceridade em sua voz era inegável. Rosa não era apenas uma figura do passado de sua mãe. Ela era uma figura essencial para o seu futuro. Eles lhe ofereceram uma nova posição, uma que não tinha nome ou descrição de cargo. Eles a convidaram a viver na mansão, não em um quarto de empregados, mas em uma das suítes de hóspedes, como parte da família. Seu papel seria o de ser ela mesma, uma conselheira, uma guardiã, uma avó honorária. Eles não queriam seus serviços, queriam sua presença, sua sabedoria, seu coração. Diante de uma oferta tão genuína e cheia de amor, as dúvidas de Rosa se dissiparam. Ela viu que não estava sendo retida por pena ou gratidão, mas por um amor verdadeiro e recíproco. Ela aceitou. Aquele momento não foi um final, mas um novo começo para todos eles. Uma nova estrutura familiar, nascida da tragédia, mas forjada na esperança, na memória e na amizade. Olhando para trás, a transformação na mansão Vasconcelos parecia milagrosa, mas sua origem era profundamente humana.
O grande segredo da faxineira que fez a herdeira falar nunca foi uma técnica ou um truque. Não havia nada de chocante em seus métodos, apenas uma simplicidade e uma profundidade que o mundo moderno, obcecado por soluções rápidas e complexas, muitas vezes esquece. O segredo era a empatia. Era a capacidade de Rosa de ver além do diagnóstico e da fortuna, e enxergar uma menina ferida, que precisava de segurança. O segredo era a memória, a compreensão de que o passado não deve ser apagado, mas integrado. O segredo era a conexão, a percepção de que uma melodia antiga carregada de amor e história poderia ser mais poderosa que qualquer medicamento. O legado dessa jornada foi a redescoberta de verdades simples. Para Arthur, foi aprender que o verdadeiro poder não está no controle, mas na vulnerabilidade e na conexão. Para Sabrina, foi entender que sua voz não estava perdida, apenas esperando por um ambiente seguro para emergir. Para Rosa, foi a descoberta de que seu próprio passado doloroso poderia se tornar uma fonte de cura para os outros. A história deles se tornou uma lenda silenciosa, não contada em jornais ou revistas de fofoca, mas vivida diariamente nos corredores, agora cheios de risadas da mansão. Mostrava que as feridas mais profundas não são curadas por grandes gestos, mas por pequenos atos consistentes de bondade, paciência e compreensão. E que, às vezes, a pessoa mais humilde pode possuir a sabedoria mais extraordinária. No final, o maior tesouro da família Vasconcelos não era sua vasta fortuna, mas a improvável família de 3 pessoas que eles se tornaram. Um pai que aprendeu a sentir, uma filha que encontrou sua voz e uma amiga que os lembrou do poder de uma simples canção de ninar, a verdadeira estrela-guia que os conduziu para fora da escuridão. A história da herdeira silenciosa e da faxineira sábia nos lembra que a cura raramente é um evento linear ou lógico. Ela muitas vezes reside nos lugares mais inesperados, nas pessoas mais improváveis e nas memórias que tentamos arduamente esquecer. A jornada de Sabrina, Arthur e Rosa não é sobre um milagre, mas sobre o poder latente que existe dentro de cada conexão humana autêntica. Ela nos ensina que, em um mundo que valoriza a força e a autossuficiência, a verdadeira resiliência muitas vezes vem da coragem de ser vulnerável, de pedir ajuda e de aceitar o conforto que vem do outro. A fortuna de Arthur não pôde comprar o que a empatia de Rosa deu de graça. Um espaço seguro para a dor ser sentida, processada e, finalmente, transformada em força. A canção de ninar serve como uma metáfora poderosa. Todos nós temos nossas próprias canções de ninar, memórias, pessoas ou lugares que nos conectam à nossa essência mais pura e aos nossos afetos mais profundos. Reconhecer e honrar essas conexões é fundamental para navegar pelas inevitáveis tempestades da vida, pois são elas que servem como nossa estrela-guia na escuridão. Que lição você tira desta história sobre o poder da memória e do afeto? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua perspectiva enriquece nossa compreensão coletiva dessas verdades universais. A troca de ideias e sentimentos é o que transforma uma história assistida individualmente em uma experiência compartilhada por uma comunidade. No final das contas, esta não é apenas a história de Sabrina recuperando a voz, mas de uma família inteira reaprendendo a linguagem do coração. Uma linguagem que não requer palavras, apenas a disposição de ouvir. E se você acredita no poder transformador das histórias, compartilhe este vídeo com alguém especial, pois o maior valor de uma boa história é o diálogo que ela inspira.